Se você tem uma casa até 100 metros quadrados e precisa determinar o teu padrão de entrada, eu diria para você instalar no mínimo um bifásico de 50 e o recomendado seria um bifásico de 63. Se você quer resposta rápida, tá aí. Se você quer resposta longa, fique comigo até o final do vídeo. Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Ondosky, sou engenheiro eletricista, trabalho há mais de 13 anos com projetos de obras elétricas. Hoje eu vou começar uma série de vídeos extremamente detalhadas sobre padrões de entrada, mais especificamente sobre que padrão que você deve utilizar. Se eu tenho um posto de gasolina, qual que é o padrão? Se eu tenho uma casa com 2 pessoas que moram lá, que trabalham dia de semana, que só ficam no final de semana, que padrão que vai? Se eu tenho uma casa para 10 pessoas, qual que é o padrão? Uma igreja, qual que é o padrão? Essa série de vídeos, essa playlist que eu vou começar a criar a partir de hoje, a minha ideia é que ela seja a maior playlist que você vai encontrar no canal do YouTube sobre definição de padrão de entrada. E claro que isso vai ser embasado num analisador de energia. Diferente de outros vídeos no canal falando sobre padrões de entrada, que eu sugiro instale um BID 50, um BID 63, um TRID 100. Nessa série de vídeos aqui vai ser uma análise mais técnica, eu diria assim, com um analisador de energia. Então eu vou deixar um analisador no meu cliente e eu vou efetivamente dizer para vocês quanto que ele está consumindo de corrente para determinar o disjuntor geral, que é o que você está vendo nesse vídeo. Eu comecei fazendo isso na minha casa, então eu vou dar os dados gerais, é claro, da minha casa, e eu coloquei esse analisador de energia, eu vou deixar a descrição dele aqui embaixo de qual que eu estou utilizando. Eu deixei instalado durante 4 a 5 dias, se eu não me engano, para colher esses dados. Alguns critérios que eu utilizei para colher esses dados. Primeiro, tem que estar final de semana ligado ao analisador e tem que estar algum dia de semana. Eu não vou deixar uma semana inteira porque eu utilizo o meu analisador de energia para o meu trabalho. Então eu não consigo deixar isso. Mas, para ter uma métrica boa, eu vou deixar no mínimo 4 dias. Então, para uma casa de até 100 metros quadrados, que é a que se encaixa para mim, eu vou dizer por que tem que ser ou um BID 50, que é o que existe, inclusive, na minha casa, ou um BID 63, que seria o recomendável, e por quê? Então vamos começar com uma tabela que eu criei, falando sobre as principais características que tem na minha casa, as principais coisas que tem na minha casa, e daí, conforme eu for colocando esse analisador em outros locais, eu vou complementando isso, se é residencial, comercial, para venda, para locação, eu vou deixar um arquivo muito bem detalhado. Inclusive, é claro, eu vou colocar isso até em prédios com várias unidades consumidoras. Se você quer fazer projetos e dimensionar isso numa escala muito maior, continue me acompanhando, beleza? Então, a minha casa, ela tem até 100 metros quadrados, ela possui 2 TVs, eu não tenho carro elétrico, meu carro é normal, possuo piscina com aquecimento solar, então só tem a bomba de circulação, que é a mesma da piscina. Tem eletrodomésticos em geral, que eu vou deixar listado na tabela para vocês baixarem. Conforme eu for atualizando, eu vou fazendo isso. Tem chuveiro elétrico, não é a gás, eu não tenho ar-condicionado. Então é basicamente isso que eu tenho na minha casa, bem resumidamente. Eu também não vou especificar luminária por luminária que eu tenho nos ambientes que eu vou fazer essa análise, porque eu não vejo como sendo produtivo isso para mim. Então eu não vou especificar, eu tenho 5 lâmpadas de 9 watts, 8 lâmpadas de 100 watts, eu não vou fazer isso. Eu vou falar, olha, de 10 a 20 lâmpadas a minha casa tem, entende? Eu vou fazer essa métrica para fazer uma coisa mais geral, senão vai ficar uma lista gigante para vocês analisarem. Então vamos para os dados e eu vou falar por que eu tenho um BID 50 e por que seria interessante um BID 63, tá bom? A casa, qualquer casa que você vai pegar aí básica, que tenha chuveiro elétrico, o principal vilão, digamos assim, de consumo de energia e também de demanda de corrente do teu padrão é o chuveiro elétrico. Ou seja, na minha casa, toda vez que eu ou minha esposa tomávamos banho, a corrente subia, e subia próximo do disjuntor geral. Então, o principal ponto que você que tem uma casa aí precisa verificar são quantos chuveiros você tem. Eu não vou entrar em detalhes em casas que tem mais de um chuveiro, porque não é o assunto desse vídeo, mas na minha casa, que é apenas um chuveiro, eu cheguei a ter picos com o chuveiro ligado e com outras coisas ligadas, de quase 42 amperes em uma das fases. Então, o meu pico máximo foi 41,8 amperes na fase A, e 36,26 amperes na fase B. Minha tensão aqui é 127/220. O que isso significa para você? O que isso significa para mim? Significa que um padrão bifásico de 50
para a quantidade de coisas que eu tenho na minha casa, é mais do que o suficiente. O meu disjuntor não vai desarmar com 42 amperes, obviamente, né? Então eu posso ficar tomando banho de 1 hora que não vai desarmar. O que acontece no meu contexto aqui? Se eu vier a optar a colocar no futuro ar-condicionado, provavelmente esse padrão de 50 amperes vai começar a desarmar, ou dependendo da quantidade de ar-condicionado, vai desarmar. Porque a corrente média aí de um equipamento de ar é na faixa de 8 ou 9 amperes. Ou seja, se eu colocasse um ar-condicionado ali, ele apurado ia aguentar. Provavelmente, mesmo trabalhando no limite, o disjuntor, a não ser que eu ficasse 1 hora tomando banho, como eu disse, o disjuntor não ia desarmar. Se eu colocasse 2 ar-condicionados e desse certo de eu colocar os 2, mais o chuveiro, mais as coisas que já estavam ligadas, provavelmente o meu disjuntor desarmaria. Então é por isso que eu falei que o disjuntor de 50 bifásico atende muito bem a minha casa. E pode atender a tua também. Mas eu comprei essa casa com esse padrão. Se eu fosse utilizar para minha casa hoje, eu com certeza colocaria um bifásico de 63 amperes. Ele atenderia tranquilamente, vai continuar atendendo, mas se eu colocasse ar-condicionado, ela ia atender. E por que eu não colocaria a mais que isso no meu caso? Porque eu não tenho a possibilidade, no tamanho da minha casa, de colocar mais um chuveiro elétrico, por exemplo. Então, a previsão de carga, para mim, não tem sentido eu colocar um disjuntor a mais. Por isso que, no meu caso, uma casa até 100 metros quadrados, com 2 pessoas morando, que trabalham durante o dia e chegam à noite em casa apenas e ficam apenas no final de semana, um bifásico de 50 é suficiente e pode ser suficiente para vocês que estão aí. Como eu disse, se tem a possibilidade, coloque um bifásico de 63. Basicamente esse é o vídeo de hoje. Eu vou complementando isso ao longo das próximas análises minhas com o meu analisador de energia. Eu vou colocar mais coisas de assuntos sobre isso para deixar o vídeo mais profundo. Mas já que é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, vai ficar dessa forma. Se você quer baixar gratuitamente essa tabela, ela vai estar aqui o link e conforme eu for atualizando nos próximos vídeos, provavelmente terão outros links, vão ter mais consumidores. Como eu disse, comecei com a minha casa, provavelmente o próximo vídeo vai ser sobre um posto de combustíveis que eu estou fazendo um projeto e que eu vou fazer o levantamento de cargas com o analisador de energia. Então eu vou pegar e vou colocar ele lá. Então se você tem curiosidade de saber quanto que consome um posto de energia, olha o próximo vídeo que você vai ver. E eu vou levando dessa forma, conforme eu for utilizando o analisador. Se você tem alguma dúvida sobre dimensionamento, eu também trabalho com consultorias, então você tem um prédio, tem um mercado, qualquer coisa, você precisa fazer a parte do projeto elétrico e tem dúvida de dimensionamento, de padrão, da entrada, de cabeamento estruturado, de elétrica em geral, entre em contato comigo no isaias@ivm.eng.br que eu posso te ajudar, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.